Ao longo dos anos, evidências intrigantes surgiram, revelando que nosso planeta é um lugar repleto de mistérios e peculiaridades, que vão além da imaginação. Mesmo com os avanços tecnológicos e científicos, que marcaram nosso tempo, existem fenômenos que continuam a intrigar até mesmo céticos e experientes. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada para explorar alguns dos eventos mais misteriosos e intrigantes, desafiando a compreensão e despertando fascínio por essas histórias enigmáticas e misteriosas. Número 15. As Irmãs Pollock reencarnaram. A história das Irmãs Pollock é um dos casos mais intrigantes de reencarnação já registrados. Em 1957, duas irmãs gêmeas, Joanna e Jacqueline, morreram em um acidente de carro. 4 anos depois, os pais delas tiveram outro casal de gêmeas, Gillian e Jennifer. A semelhança entre as duas irmãs gêmeas era impressionante, mas havia uma diferença importante. Jennifer tinha uma marca de nascença no quadril, que era muito parecida com a que Jacqueline tinha antes de morrer. Além disso, ela também tinha uma marca na testa, assim como sua irmã mais velha, que intrigava a todos. Os Pollocks haviam se mudado para outra cidade quando Jacqueline e Joanna eram bebês. Mas misteriosamente, à medida que Gillian e Jennifer cresciam, elas pareciam se lembrar de detalhes da cidade de Ashton, onde nasceram e onde suas irmãs mais velhas morreram. Após 4 anos a família decidiu voltar para a cidade de Ashton. Estranhamente, as irmãs se lembraram da cidade como a palma da mão. Elas sabiam como chegar ao parquinho, à escola e a outros lugares importantes, como se tivessem vivido ali a vida toda. Elas também se lembravam dos brinquedos com os quais brincavam quando eram pequenas, que eram os mesmos que Jacqueline e Joanna tinham. A história das irmãs Pollock é um mistério que nunca foi resolvido. Não há como saber com certeza se elas realmente eram a reencarnação de suas irmãs mais velhas. No entanto, os detalhes da história são tão impressionantes que é difícil acreditar que sejam apenas uma coincidência. Número 14. O evento de Tunguska. Muitos que entendem de astrofísica e espaço costumam temer impactos de asteroides, especialmente considerando que a colisão de um asteroide foi responsável pela extinção dos dinossauros. No entanto, pouco mais de 100 anos atrás, ocorreu o maior impacto de asteroide da história, criando um dos eventos mais misteriosos já registrados. Em 30 de junho de 1908, um gigantesco asteroide atingiu uma área pouco habitada perto do rio Podkamennaya, em Tunguska, Rússia. A explosão resultante liberou energia suficiente para derrubar cerca de 80 milhões de árvores em uma área de aproximadamente 830 km². Testemunhas relataram ter visto uma bola de fogo no momento da explosão. Cientistas calcularam que a explosão gerou uma energia equivalente a 15 megatons de dinamite, 1000 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. O enigma reside no fato de que, até hoje, não foi encontrada nenhuma cratera que comprove o impacto do asteroide no local. Um impacto de tal magnitude deveria deixar sinais evidentes, mas até agora, nenhum vestígio foi encontrado. A teoria predominante é que o asteroide colidiu com a atmosfera e explodiu no ar. Contudo, a pergunta persiste: seria possível que uma explosão atmosférica causasse um impacto tão devastador? Número 13. Os Homens de Preto. Se você é fã de produções de Hollywood, provavelmente conhece o filme de sucesso, MIB, de 2002, estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones. Nele, os dois interpretam agentes especiais de uma organização secreta do governo encarregada de investigar avistamentos e eventos envolvendo alienígenas e formas de vida extraterrestre ao redor do mundo. Os Homens de Preto entram em cena sempre que há relatos de avistamentos, assumindo o controle da situação ao apagar as memórias das testemunhas para evitar o pânico generalizado. Embora a franquia exagere um pouco, a ideia dos Homens de Preto parece ter alguma base na realidade. A lenda começa em 24 de junho de 1947, no que hoje é conhecido como o incidente na ilha de Ana Maria, quando Kenneth Arnold, um piloto particular na época, alegou ter visto uma série de objetos voadores não identificados, OVNIs, sobrevoando o Monte Rainier, no estado de Washington. Kenneth Arnold, piloto particular. 10 dias depois, o copiloto de Arnold, Capitão A. James, também testemunhou OVNIs nas proximidades do Pacífico Nordeste.
Com o tempo, a história de Arnold ganhou fama nacional e um editor entrou em contato com ele para investigar o assunto mais a fundo. Arnold e o editor se reuniram com Harold Dow e Fred Crisman, dois marinheiros que estavam fazendo patrulhas em Mary Island, Washington, e que afirmaram também ter visto cerca de 6 aeronaves voadoras que pareciam donuts. Quando decidiram investigar mais o assunto, foram abordados por homens em trajes escuros que os ameaçaram para que não ficassem lá, e para que não falassem com mais ninguém sobre o que tinham visto. Dow e Crisman relataram que os homens em trajes escuros eram altos e magros, com pele pálida e cabelos pretos. Eles usavam ternos pretos e óculos escuros e falavam com sotaques estrangeiros. Os homens ameaçaram Dow e Crisman com violência se eles não parassem de falar sobre o que tinham visto. O relato de Dow e Crisman foi publicado em um jornal local e logo se espalhou por todo o país. A história dos homens em trajes escuros gerou especulações de que o governo estava envolvido em um esforço para encobrir a existência de OVNIs. Até hoje, não há evidências conclusivas de que os homens em trajes escuros existam. No entanto, o relato de Dow e Crisman é um dos mais famosos relatos de avistamentos de OVNIs já registrados. Número 12. O mistério do Rongorongo. O Rongorongo é um sistema de escrita misterioso, que foi encontrado na Ilha de Páscoa, uma ilha vulcânica localizada no Oceano Pacífico. O sistema é composto por cerca de 2.500 símbolos, que são gravados em tábuas de madeira. A primeira menção ao Rongorongo foi feita em 1864, quando o padre Eugênio Eiraud, um missionário católico, visitou a Ilha de Páscoa. Eiraud encontrou cerca de 24 tábuas de madeira com inscrições em Rongorongo. Ele levou as tábuas para a Europa, onde elas foram estudadas. Desde então, muitos cientistas e estudiosos tentaram decifrar o Rongorongo, mas até hoje ninguém conseguiu. Existem várias teorias sobre o que o Rongorongo significa, mas nenhuma delas foi comprovada. Uma teoria é que o Rongorongo é uma forma de escrita logográfica, o que significa que cada símbolo representa uma palavra ou frase. Outra teoria é que o Rongorongo é uma forma de escrita pictográfica, o que significa que cada símbolo representa um objeto ou conceito. Alguns estudiosos acreditam que ele pode fornecer informações sobre a civilização da Ilha de Páscoa. Os estudiosos acreditam que essa escrita pode conter informações sobre a história, a religião e a cultura da civilização que construiu os Moai. Número 11. O manuscrito Voynich. Imagine-se diante de um livro tão antigo que parece desafiar a própria capacidade de leitura. Essa é a essência da história que envolve o manuscrito Voynich. Datado do século XV, este livro misterioso contém 240 páginas repletas de texto e ilustrações, mas todo o seu conteúdo parece resistir à tradução. A história começa em 1912, quando o antiquário polonês Wilfrid M. Voynich descobriu o manuscrito. Ele o adquiriu de um jesuíta que o encontrou em um mosteiro na Itália. O desafio principal reside no idioma em que o manuscrito está escrito, completamente desconhecido. Apesar dos esforços de estudiosos ao longo de mais de um século, o texto permanece indecifrável. As ilustrações do manuscrito acrescentam ainda mais mistério, apresentando imagens de plantas, animais, pessoas e objetos. Algumas são realistas, enquanto outras carregam simbolismos profundos. Diversas teorias surgiram para decifrar o significado do manuscrito Voynich. Alguns acreditam que seja um tratado de medicina ou botânica, enquanto outros especulam se tratar de um romance ou até mesmo um livro de feitiços. No entanto, mesmo após todos esses anos, não há consenso sobre o verdadeiro significado do manuscrito Voynich, mantendo-o como um dos maiores enigmas da história, um livro que desafia a compreensão de gerações. Número 10. O mistério de D.B. Cooper. No que diz respeito a histórias de crimes, a de D.B. Cooper é uma das mais intrigantes. Cooper foi o terrorista que sequestrou um voo em 24 de novembro de 1971, e desapareceu antes que a lei pudesse pegá-lo. Cooper era um homem alto e bem vestido, com cerca de 40 anos de idade. Ele embarcou no voo 305 da Northwest Orient Airlines, em Portland, Oregon, com destino a Seattle, Washington. Quando o avião estava no ar, Cooper entregou um bilhete a uma aeromoça dizendo que estava carregando uma bomba em sua mala. Ele exigiu $200.000 em notas de $20, 4 paraquedas e um conjunto de roupas de inverno para ele se preparar para o salto.
o avião pousou em Seattle, onde os passageiros e a tripulação foram libertados. Cooper levou os 4 paraquedas e o dinheiro para o cockpit, onde ordenou ao piloto que voasse para a cidade do México. Enquanto o avião voava para o sul, Cooper pulou em algum lugar entre Seattle e Reno, Nevada. O dinheiro do resgate nunca foi encontrado. O FBI investigou o caso por décadas, mas nunca conseguiu identificar D.B. Cooper. O caso permanece sem solução até hoje. Existem várias teorias sobre quem era D.B. Cooper e o que aconteceu com ele depois de saltar do avião. Algumas pessoas acreditam que ele morreu no salto. Outros acreditam que ele sobreviveu e viveu o resto de sua vida em algum lugar sem ser identificado. A verdade sobre D.B. Cooper pode nunca ser conhecida, mas a história dele continua a fascinar as pessoas até hoje. Número 9. A tragédia do Passo de Dyatlov. Essa tragédia é um dos mistérios mais intrigantes da história moderna. Em 2 de fevereiro de 1959, um grupo de 9 estudantes e professores de esportes, da Universidade Estatal de Ural, partiu para uma expedição de 10 dias na Cordilheira dos Urais, na Rússia. No dia 23 de janeiro, os montanhistas ergueram seu acampamento na encosta da montanha Kolassiako, a 3.100 metros de altitude. No entanto, durante a noite, alguma coisa os fez abandonar a tenda às pressas, deixando para trás todos os seus pertences, incluindo roupas, comida e equipamentos de primeiros socorros. Os corpos dos montanhistas foram encontrados espalhados pela encosta da montanha, semanas depois. 6 deles morreram de hipotermia, enquanto os outros 3 mostraram sinais de ferimentos graves, incluindo fraturas no crânio e danos nos órgãos internos. As autoridades soviéticas investigaram o caso, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva sobre o que havia acontecido. Algumas teorias sugerem que os montanhistas foram vítimas de uma avalanche, de um ataque de animais selvagens ou de uma experiência paranormal. No entanto, nenhuma dessas teorias explica todos os detalhes do caso, como o fato dos montanhistas terem abandonado a tenda às pressas, deixando para trás todos os seus pertences, ou os ferimentos graves sofridos por alguns em seus corpos. A tragédia do Passo de Dyatlov continua sendo um mistério sem solução. Número 8. O Poço de Dinheiro de Oakland. Por mais de 2 séculos, caçadores de tesouros e pesquisadores têm ido a Oakland, no Canadá, em busca do que muitos acreditam ser um poço cheio de ouro e outros tesouros incalculáveis. Esse misterioso poço de dinheiro já tirou várias vidas. Essa história do Poço de Dinheiro começou em 1795. Segundo a lenda, um garoto de 16 anos chamado Daniel estava atravessando Oakland em uma viagem de pesca, quando notou uma cicatriz num velho carvalho e um buraco no solo nas proximidades. Ele descobriu que as cicatrizes eram de um sistema de cordas e roldanas, que tinha sido utilizado para baixar algo até ao solo. O curioso garoto voltou à ilha com os seus 2 amigos, e começou a escavar naquela área específica. Pouco depois, eles descobriram que o solo tinha marcas de picaretas, mas não podiam ir mais longe porque o poço estava tapado com troncos. Anos depois, Daniel voltou à ilha, e tentou cavar novamente naquele local. Desta vez, ele e a sua equipe encontraram uma pedra com uma estranha inscrição, mas não conseguiram traduzi-la. O mais frustrante foi que o poço parecia encher-se de água quando eles tentaram escavar mais fundo, o que fez com que eles novamente abandonassem o projeto. No entanto, no ano de 1865, os caçadores de tesouros obtiveram uma pista. James Lechy, professor de linguística, revelou que as estranhas inscrições na pedra significavam que a 40 pés de profundidade estavam enterrados 2 milhões de libras, o que equivale a mais de 10 milhões de reais. A procura continua até hoje. Os caçadores de tesouros já encontraram moedas, relógios, pedaços de porcelana, tesouras e outros objetos no Poço do Dinheiro, mantendo viva a lenda de que há ainda mais coisas enterradas por baixo. Número 7. O Mistério de Mary Celeste. Mary Celeste não era o nome de uma pessoa, mas sim de um intrigante navio de guerra de 282 toneladas. Construído em 1861 como Amazon, em Spencer Island, Nova Escócia, o navio passou por diversos incidentes, incluindo a morte do capitão em sua viagem inaugural, e um grande naufrágio em 1867. Vendido e renomeado por Richard Wills em 1868, o Mary Celeste
após extensas modificações, foi adquirido por um grupo liderado pelo capitão Benjamin, em 7 de novembro de 1872. Partindo de Nova York com mais de 1.700 barris de álcool, a embarcação navegava para Gênova, Itália, com 10 tripulantes, incluindo o capitão, sua esposa e filha de 2 anos. Após enfrentar tempestades durante 2 semanas, a última comunicação foi registrada em 25 de novembro, próximo aos Açores, Portugal. 10 dias depois, um navio britânico avistou o Mary Celeste. Ao abordá-lo, a tripulação encontrou o navio completamente vazio, em perfeitas condições de navegação, com carga e objetos pessoais intactos. Os pertences de todos a bordo estavam intocados, exceto por um bote salva-vidas ausente, indicando um abandono repentino. Esse foi o enigmático fim da tripulação do Mary Celeste, um mistério que persiste ao longo do tempo. Ninguém parece ter explicações sobre o que aconteceu com a tripulação e a família do Capitão Briggs, deixando a questão sem resposta. O que ocorreu a bordo do Mary Celeste? Número 6. O paradeiro da Área 51. Você já deve ter ouvido falar da Área 51, esse enigmático e secreto local que frequentemente aparece em filmes de terror e ficção científica, onde o governo dos Estados Unidos supostamente conduz algumas de suas pesquisas e experimentos mais sigilosos. Localizada no Lago Huron, é uma base da Força Aérea dos Estados Unidos administrada pela Base da Força Aérea de Edwards, no sul da Califórnia. Embora as autoridades militares insistam que a área é utilizada exclusivamente para testes de voo, teorias da conspiração persistem, alimentadas pelo histórico de sigilo governamental em torno das atividades na Área 51. Ao adentrar as instalações, depara-se com uma exibição intimidadora de sinais de alerta. Além do portão, câmeras observam praticamente todos os movimentos. Uma van branca observa a distância, dizem os moradores locais, tem a capacidade de monitorar até mesmo coelhos e tartarugas do deserto. A Área 51 também foi palco de testes do renomado reator U-22 pela Força Aérea, utilizado em missões de reconhecimento e inteligência de alto nível. Algumas fontes alegam que testes de armas nucleares foram realizados nas proximidades entre 1950 e 90. Bob Lazar, um físico que afirmou ter trabalhado na instalação, veio a público confirmando atividades alienígenas na Área 51. Na década de 90, uma ação judicial contra o governo alegou que vários trabalhadores morreram devido à exposição a uma substância tóxica desconhecida. Embora exista desde a década de 40, o governo só confirmou oficialmente a existência da Área 51 em 2013. O que ocorreu lá nas últimas décadas permanece um mistério. Se não há nada a esconder, por que o governo se dedicou tanto a manter segredo? Número 5. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma daquelas lendas urbanas que parece ter ganhado vida própria. Embora muitos dos fatos em torno dele não sejam universalmente reconhecidos, poucas partes do oceano instigam tanto medo nos marinheiros como este lugar. Localizado no Oceano Atlântico Norte, ao largo da América do Norte, este enigmático triângulo é marcado pela costa atlântica do Panhandle, da Flórida, as Grandes Antilhas e as Bermudas, territórios britânicos autônomos na região. Até agora, aproximadamente 50 navios e 20 aviões teriam desaparecido misteriosamente nesta parte específica do mar. Embora não haja limites precisos, definindo o Triângulo das Bermudas, sua forma triangular estranha causa arrepios. No século XIX, vários navios que passavam pela área desapareceram sem aviso ou foram encontrados completamente abandonados, sem razão aparente. Outros transmitiram sinais de socorro e desapareceram sem deixar vestígios. Surpreendentemente, até mesmo aviões enviados em missões de resgate para recuperar embarcações e aeronaves desaparecidas nunca foram encontrados ao longo do Triângulo das Bermudas. Enquanto alguns especialistas tentam explicar que o Triângulo das Bermudas é apenas um mito, poucos arriscaram ser cobaias para voar ou navegar sobre essa região. O mistério que envolve esse lugar persiste, deixando-nos intrigados e cautelosos diante das profundezas enigmáticas do oceano. Número 4. O Homem-Mariposa. A cidade de Yorkton, Virgínia, é bastante histórica e conhecida por muitos, como um dos primeiros locais de batalha da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Esta cidade transpira história patriótica por todo o lado. No entanto, outra coisa pela qual é conhecida é o mistério do Homem-Mariposa.
Essa história, embora não seja tão popular, ele é descrito como um humanoide com olhos brilhantes e garras compridas, com uma altura estimada entre 2 e 3 metros, parecendo sair das profundezas do inferno. O Homem-Mariposa foi aparentemente avistado pela primeira vez em novembro de 1966, por coveiros que trabalhavam num cemitério. Poucos dias depois, 2 jovens casais de Yorkton também relataram ter visto uma grande figura com asas de 3 metros e olhos vermelhos brilhantes. Os avistamentos desta criatura estranha continuaram nos anos seguintes, e todas as testemunhas relataram a mesma sensação de terror e pavor, com muitos habitantes locais acreditavam que o Homem-Mariposa vivia numa central elétrica, na cidade de Yorkton. Como muitas histórias contam, poderia ter sido um resultado de uma experiência, um projeto secreto do governo ou até um ser maligno. De qualquer modo, os avistamentos cessaram em dezembro de 1967, após um terrível acidente na Ponte de Prata que custou a vida a 46 pessoas. Número 3. O desaparecimento de Amélia Mary. Este mistério em torno do súbito desaparecimento de Amélia continua a ser um enorme mistério até hoje. Nascida em junho de 1897, Amélia tinha sido uma aventureira independente desde criança, embora originalmente quisesse seguir uma carreira em ciências médicas. Em 1932, Amélia bateu um recorde ao ser a primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico, completando o voo num tempo recorde de 14 horas e 56 minutos, e 3 anos mais tarde, voltou a entrar nos livros de história ao completar o primeiro voo do Havaí para a Califórnia, uma distância maior do que voar dos Estados Unidos para a Europa, mas Amélia estava determinada a fazer um nome para si própria. Amélia decidiu embarcar na grande aventura para ser a primeira pessoa a fazer a volta ao mundo de avião, e assim partiu no dia 1º de junho de 1937, e durante a semana seguinte fez várias escalas. No entanto, exatamente um mês depois de ter iniciado a sua viagem, Amélia estava a caminho da ilha Roland, no Oceano Pacífico, quando comunicou por rádio que o seu avião estava ficando sem combustível. Esta foi a última comunicação recebida da piloto, e acreditava-se que o seu avião tinha caído a 160 quilômetros da ilha Roland. Foi feita uma busca exaustiva por Amélia, mas esta foi oficialmente declarada perdida no mar em 19 de julho de 1937. O desaparecimento de Amélia tem continuado a confundir muita gente. Nas décadas que se seguiram, muitos acreditam que despencado no Pacífico, enquanto outros afirmam que foi capturada por piratas. Seja qual for a história, talvez nunca iremos saber. Número 2. O monstro do Lago Ness. Embora a ciência já tenha descoberto milhares de espécies de animais em todo o mundo, é certo que alguns animais ainda não foram encontrados ou identificados. Uma das razões pelas quais parece que ainda não esgotamos os limites da criação é o fato de alguns destes animais se encontrarem em locais em que não temos acesso. Um desses animais que sempre fascinou muitas pessoas em todo o mundo é o misterioso e mítico monstro do Lago Ness, uma criatura marinha de grandes dimensões que se crê viver no Lago Ness, na Escócia. O primeiro relato escrito sobre o Ness aparece na biografia de São Columba, um missionário irlandês a quem se atribui a ideia de ter espalhado o cristianismo moderno na Escócia. A biografia, escrita em 565 d.C., afirma que o monstro tinha mordido um nadador no lago e estava prestes a atacar outro homem quando São Columba interveio, dizendo ao monstro para voltar, e ele obedeceu, e desde então, só tem sido visto raramente. Durante o século passado estas histórias foram ainda mais conhecidas. No ano de 1933 foi concluída uma estrada perto do Lago Ness, o que permitiu ao público ver o lago com bastante facilidade. Rentimento: um casal viu um animal enorme que comparou a um dragão. O incidente foi publicado num jornal local e logo se seguiram outros avistamentos. Mas até essa data não existe nenhuma fonte confiável que aponte a existência do monstro do Lago Ness. No entanto, este é um animal que continua a fascinar milhões de pessoas em todo o mundo, mas apesar de existirem tantas questões, uma coisa é certa: depois de haver tantas pessoas dizendo que viram este monstro, que talvez devessem esvaziar todo o lago, e ver que outros monstros se escondem lá. Número 1. As Pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé estão entre as 7 maravilhas do mundo e, para sermos justos, é fácil compreender por que razão as pessoas se maravilham tanto com as pirâmides, que mostram a grandeza e o talento do Antigo Egito, uma das maiores e mais notáveis civilizações da história da humanidade.
No Antigo Egito, as pirâmides foram construídas principalmente como túmulos funerários para os faraós e outros altos funcionários do governo. Estes enormes monumentos serviam para exibir publicamente a riqueza e a influência de uma pessoa, bem como relíquias espirituais que representavam a ascensão à vida após a morte. Curiosamente, foram descobertas mais de 100 pirâmides no Egito. Existem pirâmides de diferentes formas e tamanhos, desde pirâmides de degraus a pirâmides curvas, pelo que, embora as icônicas pirâmides de Gizé sejam as mais conhecidas, não são as únicas. O maior de todas as pirâmides é a pirâmide de Khufu, o segundo faraó da quarta dinastia do Egito. Essa pirâmide é feita de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2,5 e 16 milhões de toneladas. Alguns destes blocos chegaram a 500 quilômetros de distância, mas como é que os egípcios construíram exatamente estas pirâmides? Exatamente, os egípcios construíram as pirâmides sem maquinaria complexa. Existem diferentes teorias sobre a origem das pirâmides, mas até agora nenhuma delas tem provas arqueológicas concretas que as confirmem. Cada um desses mistérios fascinantes nos mostra que nosso mundo tem mais do que pensamos e imaginamos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima, tchau!